Salve galera, aqui quem fala é o Jonah. Vamos fazer hoje aí a análise do episódio 7, episódio final da segunda temporada de The Last of Us, e também fazer uma breve análise sobre a série num todo, a segunda temporada num todo, pessoal. Como que foi, né? Se superou, não superou minhas expectativas, se foi boa, se foi ruim, foi média. Então eu peço para você deixar seu like aí, comentar o que você achou e bora pro vídeo. Se inscreve também se não é inscrito ainda. Bora pro vídeo, galera. Muito bem, então, pessoal, vamos falar aqui, tentar não se enrolar muito e tentar ser breve, falar o que eu achei do episódio e fazer a análise geral da série. O episódio, pessoal, eu estava muito preocupado que fosse rushado e mal desenvolvido, dado que faltava muita coisa para contar, e tendo só mais um episódio, pensei que talvez não ficaria muito legal. Porém, o episódio me surpreendeu na questão que eu acredito que o que eles precisavam mostrar e desenvolver, eles conseguiram. As partes mais importantes do episódio foi desenvolvida e foi contada daquele jeito apressado que a gente já está acostumado com a série, mas foi contado. Parte do teatro ali, onde a Dina conversa com ele conta sobre o que o Joey fez, o Jesse com a Ellie indo atrás do Tommy, que estava passando por um aperto, dada até uma observação que a gente escuta, né, o Tommy no rádio, né, os tiros do Tommy, pá, um atrás do outro, e quem estava no rádio dos lobos falando, já perdimos 3, já perdimos 4, né, então a gente vai ter o Tommy Sniper na terceira temporada, essa observação. Então toda essa parte ali, ia até o Tommy chegar lá, ele ver onde é que é o aquário, onde está a Abby, e a separação da Ellie com o Jesse. Tudo aí show de bola. A única coisa é que o Jesse, na minha concepção, tá muito abaixo. Ele tá com uma personalidade muito diferente. A personalidade realmente sim de, sabe, um emotivo. Ai, papinho aqui, que eu tenho minha comunidade, que não sei o que, e estamos aqui, eu vou morrer por tua culpa, e vamos morrer por tua culpa, sabe? Esse blá 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 em cima da Ellie, que na minha concepção não era muito necessário. Mas tudo bem. Aí temos, né, a Ellie indo até o aquário e chegando lá no aquário, na fatídica cena do aquário. Até aqui, galera, como eu falei, foi muito legal, mas é um erro que a série toda cometeu, que eu vou citar agora aqui para vocês, que é a falta de combate. Tivemos ali uma leve presença do Jesse com a Ellie, dos lobos pegando um serafita, que eu imaginei, opa, agora vai ter um combate, né? Aí ele vai sair ali, vai atirar, vai matar ali os lobos, né? Tentar, sei lá, resgatar ali o serafita fugir. Pensei, né, que ia ter um leve combate pra gente ver que realmente falta ação. A série toda faltou um pouco de ação em questão de combate, principalmente depois de Seattle, né? Em Seattle praticamente tem zero combate, se você parar pra pensar, é só fugindo e 2, 3 tiros e acabou. Não teve combate, a gente não viu nenhum infectado, podia ter uma partezinha, né, de passando por 2 ou 3 infectados ali, sabe, rápido, só dar uma pinceladinha ali, tipo, um pouquinho de ação, e esse episódio não teve. Então, como narrativo e enredo foi bem desenvolvido, como ação não teve, então isso aí peca muito. Tanto que, pessoal, tem uma cena que pra mim é tosca demais, que a Ellie saiu com o barco ali pra tentar chegar no aquário, o barco dela meio que tombou, né, por causa da tempestade, e foi parar numa costa, tipo uma prainha ali, onde os serafitas acham ela e levam ela pra enforcar. A mesma cena que a gente vê com a Abby no jogo sendo enforcada é com a Ellie. Então ela vai ser enforcada, a hora que ela vai ser enforcada, começa ali o alarme, né, provavelmente dos lobos invadindo a ilha, que aqui já mostra que os lobos vão invadir a ilha dos serafitas. E os serafitas fogem, tudo desesperado, deixa a Ellie tipo, vai, pega o barco dela, liga o barquinho dela de novo e vai pro aquário. Tipo assim, tosca, totalmente uma cena. Nossa, quem assistiu, se você assistiu, você tá falando, é verdade. Uma cena nada a ver, sabe? A Ellie simplesmente chegando, indo sem enforcada, fugindo e do nada voltando pro aquário. Tipo assim, 5 minutos a cena. Totalmente tosca. Provavelmente para preencher esse espaço que eles viram que faltou. Eles viram que faltou esse combate, essa apresentação, essa Ellie contra lobos e Ellie contra serafitas, porque os serafitas praticamente foi só dando um toquezinho mínimo neles ali, nem tipo,
tipo, quem nunca jogou o jogo nem sabe quem são e não sabe o que é esses caras. Então, eles vão fazer de tudo para explicar lá na terceira temporada. Então, foi. Dali dá pra ver que parece que eles terminaram o episódio. Mas tá louco? Não tem nem um pouquinho de ação, não tem nada. E vamos colocar uma ceninha aqui da Ellie sendo enforcada e meio que adicionar ali, né, as pressas, claramente. Aí ele vai até o aquário, né? Tudo rápido, né? Questão de segundos, liga o barco ali, chega lá. E tem um embate contra o Owen ali, que é muito igualzinho o cenário, os diálogos são bem parecidos. E daí tem a morte do Owen com a morte da Mel. A morte da Mel em si, a morte, foi bem mais leve do que o jogo, né? Tipo, o jogo é mais pesado, tem a parte da faca lá, né? E ali, aí ele dá um tiro, né? Porque o Owen vai pra cima dela, dá um tiro. E esse tiro bate no Owen, como é o revólver do Joel, passa no pescoço da Mel e a Mel cai. Só que a Mel cai viva, ainda mais vendo que ia morrer. A partir daqui se tornou mais pesado que o jogo, porque a Mel simplesmente não só morreu, ela morreu e ainda estando grávida ela fala pra ele: tira meu bebê, tira, dá tempo, tenho tantos segundos, faz isso, pega o bisturi, abre desse jeito, não sei o que. E aí ele desesperado, sem saber o que ela tava falando, e não, me ajuda, não consigo. E a Mel começa a delirar: você tá indo bem, o bebê já saiu. E dali o segundo morre. Tipo, foi muito pesado, porque você vê o desespero da mãe pra antes de morrer fazer o parto do filho dela, né? E aí ele, sem entender nada, claro, não fez. Ele simplesmente morreu delirando que tinha salvado o filho e aí ele ficou com o peso ali. Então foi mais pesada essa parte. E eu achei que ficou legal. Aqui a série acertou nesse pontinho com relação ao jogo. Essa profundidade que deu pra Mel. Aí, vamos pra cena final, onde aparece a Abby, né? A Abby chega lá, provavelmente segue lá o rastro deles no mapa e mata o Jesse da forma que a gente já conhece, igualzinho, tudo diálogos iguais, tranquilo, né? E a cena acaba e só mostra a Abby olhando o estádio 5 dias antes, retrocedendo. Então, garantindo que a terceira temporada vai ser total focada na história da Abby. Então vamos lá, pessoal. Já vou falar minha nota do episódio. Para mim o episódio foi 8, porque enredo e desenvolvimento foi bom. Ambientação show, trilha sonora, a parte da tempestade ali, da chuva, do mar, foi muito legal. Como falei, faltou combate, faltou mais apresentação entre Ellie Lobos, Ellie Serafitas, né? Simplesmente não tem tiro. Você vê o Jesse com um fuzil, cara, carregando um fuzil gigante e não tem um tiro desse fuzil. Eu dou a nota 8 porque eu levo toda a questão técnica também da série, né, cara? Não só, tipo, alguma coisa eu não gostei, vou dar nota 3, 4. Não, nota 8 porque realmente narrativamente e o design, né, do episódio foi bom, eu gostei. Mas, como eu falei, ficou aqui, não tem combate, não tem infectado, não tem tiro, não tem nada. Aí a gente vai partir para análise da temporada, pessoal. Pra mim, a temporada pegou uma nota 7 pra mim. O porquê de ser 7? Ambientação novamente, trilha sonora, designer, algumas atuações muito boas, e alguns episódios muito bons, né? Vamos falar aí do episódio 2. O episódio 1 foi bom, o episódio 2 foi ótimo, o episódio do passado 6 do flashback do Joe maravilhoso. Esse episódio aqui foi bom, até por sinal, mesmo com essas falhas. O resto pra mim pegou nota 6, um pegou nota 4, então uma média de 7 aí. E a temporada pra mim pecou, galera. Pra mim ficou abaixo do jogo, abaixo demais. Como eu falei, quando a gente já tem uma obra original que a gente já gosta tanto, então a adaptação fica muito difícil a gente gostar. Eu queria saber, se você que está assistindo aí essa análise, que nunca jogou o jogo, o que você achou? Porque pra gente que já jogou pode ser diferente. Pra mim, galera, foi muito abaixo do jogo. Nossa, mas assim, muito. A Ellie foi escolha errada, a Bella, não por causa da aparência. A Bella não tem a idade que precisava ter. A Bella não tem as expressões que a Ellie do segundo jogo precisava ter, expressões de raiva, aquela, né, raiva vingativa. A Bella é excelente como uma Ellie jovem, Ellie do primeiro jogo, meiga, fofa, descontraída ali, né, engraçado, sem se preocupar com nada. Mas como Ellie vingativa, ela não deu certo, falhou. A gente sabe, temos que admitir que falhou.
Em questões ali, o Jesse, o ator é bom, mas eu acho que colocaram a personalidade dele que não é muito legal. A Dina, nota 10. A Dina dominou a temporada, galera. Até esse episódio que ela apareceu só um tiquinho, ela já foi tão imponente que você fala, caramba, a Dina tá massa, cara. O Tommy não conseguimos ver, mas aparentemente ele vai ser muito bem, né? Vai ter uma parte top com ele na terceira temporada. Então, pra mim, nota 7. O que foi bom? Ambientação, trilha sonora e algumas atuações e cenas principais fiéis. Tipo, isso conta bastante. As cenas mais importantes estão ali fiel. Agora, o que a série errou? Corrido. As partes principais estão fiéis? Estão, mas desenvolvido assim, de uma hora para outra. Uma hora para outra chega lá, no lugar. Coisas desnecessárias que deram muito tempo de tela. Coisas totalmente desnecessárias, tipo assim, que podia colocar, mas colocar rapidinho ali, sabe? Só pra gente ter uma ideia e parte pra outra. Não, ficou lá, né? Focaram muito nos relacionamentos pessoais demais, principalmente o relacionamento da Ellie com a Dina. Tipo, quando a Ellie, tipo, pensou, opa, eu quero se vingar mesmo pelo Joel, a gente já tava lá no episódio 5, cara. Já tava lá, já longe. Então a parte final da Ellie foi boa, mas é incoerente porque eles desenvolveram pra ela até a parte final, né? Parece que trocou a Ellie, virou outra Ellie do nada, assim. Então foi legal, mas foi mal, né? O desenvolvimento que deram pra ela foi errado. Então focar em coisas que não deveriam focar. Combate muito fraco. Nossa, não tem combate contra lobo, tipo, não tem tiro, cara. É arma, é munição. Igual eu falei, o Jesse com um fuzil ali não tem um tiro, cara. Aí ele deu um tiro com o revólver do Joel, que foi no final, no Owen. Um tiro que eu vi ela dar. Assim, a Dina no episódio 3 ali levou tudo quanto é arma e munição pra não vir um tiro, cara. Infectado não tem. Os primeiros episódios, os infectados estavam sensacionais, aparecendo ali, de repente sumiu, não existiu infectado mais. Então não tem infectado, assim. Não tem combate contra infectado. Não tem combate contra lobos. Zero combate contra o lobo. Zero. Não via ele uma vez tendo um combate contra um lobo e matando esse lobo. Não tem combate contra o Serafita. Teve só aquela loucura do parque lá, com flash, fogo e do nada ele aparecendo no hospital Canora. Então pra mim a série pecou. A série focou muito em questão narrativa e esqueceu que existe ação. Esqueceu que o jogo não é só filme. O jogo tem ação. Então eles poderiam, claro, não vai ser igual a gameplay que a gente tem no jogo, mas eles poderiam colocar um pouco de ação, minimamente, nem que seja uma cena ali, né, contra os lobos, contra os infectados e nada. Então é tudo corrido, tudo assim. Eles focam muita coisa que não precisa e o que realmente pode ser focado, né, bem desenvolvido, eles correm. Então pra mim a série falhou nessa questão. Provavelmente para quem nunca jogou o jogo gostou, porque eles venderam a série como um drama só. Não venderam a série como um pouco com uma série de ação também. Então, pra mim, nessa parte falhou. Bella foi escolhida errada. As outras atuações pra mim estão show de bola. A ambientação foi muito bem feita. Os cenários pra mim foi o cenário e trilha sonora salvou a série. Se o cenário não tivesse bem feito e a trilha sonora não fosse boa e a maquiagem dos poucos infectados, né? Pouco tempo de tela que os infectados tiveram, né? Infectado tinha bastante, que era ordem por todo lado, mas pouco tempo de tela que eles tiveram foi muito bom. Se isso aí tivesse ficado abaixo, a série tinha pegado no máximo nota 5 pra mim. Mas como isso aí deu aquela agregada, pegou nota 7. Assim, galera, eu esperava que essa série nota 10 e me decepcionei. Porém, só pra finalizar agora, estou animado pra terceira temporada, porque só no momento que a Abby apareceu nesse final desse episódio, parece que já mudou o clima, cara, do episódio. A atuação da Abby, a expressão facial dela, a diferença é gigante, cara, é gigante. Então tudo indica que a terceira parte vai ser boa em questão de atuação e a gente vai ficar mais conectado com a Abby, perdão. Porque essa temporada a gente não se conectou em nada com a Ellie. Nada. Na terceira, provavelmente a gente vai se conectar mais com a Abby. Beleza? Galera, quero agradecer aí. Fizemos aí 7 análises. Todos os episódios fizemos análise. Se você quiser assistir, vou deixar a playlist no final agora do vídeo para você ver episódio por episódio as análises. Não esquece de comentar aí o teu veredito final da temporada, o que você achou.
deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí que a gente tem um canal bem movimentado com muito conteúdo para vocês, notícias, informações, gameplays, né, e muita coisa mesmo, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.